Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí pela TV Cidade Verde. O assunto gera muita polêmica, muita discussão. O que aparentemente é um benefício ou é um acréscimo nas funções de um agente de trânsito, na verdade tem sido encarado com uma discussão, com muita preocupação pelos próprios agentes. Quem nos explica isso é Letícia Campos, que é aqui do Sindicato dos Servidores Municipais, que conversa com a gente agora a respeito dessa questão, dessa polêmica. Boa tarde, Letícia. Por que esse assunto tem preocupado tanto os agentes de trânsito? Boa tarde a todos. Com essa emenda que possibilita a inclusão dos agentes de trânsito no Serviço de Segurança Pública, na verdade, ele também significa o acréscimo de algumas funções dessa categoria, que hoje tem o papel fundamental de fiscalizar e de monitorar, né, o trânsito da cidade, e que o acréscimo no sentido da segurança incluiria também o caráter de guarda, né? No nosso entendimento, é preciso que a gente tenha cada vez mais uma unificação da polícia e não uma fragmentação. E para os agentes de trânsito isso também é um tema polêmico, porque vai implicar, além do acréscimo das funções, uma série de necessidades, então, de implementação disso, no sentido de treinamentos, da própria alteração, inclusive, de carga horária de trabalho, de remuneração. E aí é muito importante colocar que a remuneração, de fato, é bastante defasada, mas que esse horizonte Bem, nós tivemos um problema aí no nosso sinal. Sim, mas está refeito ou não? Me avisa aí que a gente continua. Bem, daqui a pouco a gente tem mais informações lá do Sindicerme. Eu estou aqui no estúdio com o doutor Mário Andretti, advogado. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Qual a visão que o senhor tem sobre essa modificação aí? O senhor acha válida? É um tema que deve ser estudado, mais no meu sentir, porque é uma emenda que vai acrescentar o parágrafo 10 no artigo 144 da Constituição Federal, que trata da questão da segurança pública. Então, seria incluída a nova força para se somar, né, a Polícia Federal, a Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, que passaria a ter esse plus exatamente de também combater e assegurar a questão da segurança ao patrimônio público, certo? Das pessoas que transitam pela A exemplo, por vias. exemplo, da PRF, né? Exatamente. PRF é a própria PM da que tem... PRF, o batalhão de trânsito da de PM também, que tem o poder de portar arma de fogo. Eu vou voltar lá, desculpa interrompê-lo, doutor, é porque a gente retornou o sinal com o Joelson e a posição lá do Sindicato dos Servidores. Pois não, Joelson? Bom, Amadeu, a situação como nós estamos colocando é polêmica. Os servidores, os guardas, os agentes de trânsito têm uma preocupação muito grande com esse assunto, e o que envolve também a questão da própria segurança deles. Exigiria deles um treinamento para manipular essas armas e a situação em que eles deveriam usar. Isso, então é muito importante colocar que o papel dos agentes de trânsito, ele é um papel preventivo, educativo, de monitoramento e fiscalização. E que o acréscimo de mais essa função traria, sim, uma nova demanda que ia necessitar, então, um processo de treinamento, mas que é fundamental colocar, como nós estávamos mencionando anteriormente, é que muitas vezes essa alteração ela também se justifica no sentido de ser uma tentativa de melhoria de equiparação salarial, que, ao nosso ver, a rede municipal tem uma carreira que precisa ser, inclusive, valorizada, e o que a gente vem acompanhando dentro do próprio serviço de segurança é que existe uma completa diferenciação entre as carreiras, dentro do próprio corpo, a exemplo do que acontece com os delegados e com os policiais. Então, a nosso ver, isso não é a justificativa que serviria para implementar os agentes de trânsito incorporados dentro da segurança. Nós achamos que é preciso ter uma qualificação maior da polícia, né, um melhoramento da polícia de forma unificada, e que os agentes de trânsito sigam com o seu papel elucidativo, educativo, de melhoramento do trânsito, do fluxo da cidade. Sim. Letícia, um dos argumentos a favor da lei é que o agente de trânsito com a arma ele seria mais respeitado
na hora das abordagens aos motoristas. O sindicato leva em conta isso ou não? Então, de fato, tem esse argumento aí dentro da sociedade violenta como nós estamos e do desrespeito às leis de uma forma geral, inclusive por parte do próprio prefeito, e aqui é importante colocar que a prefeitura foi notificada a se pronunciar até o dia 9 de setembro pelo fato de estar implementando multas a partir de um monitoramento de câmeras que é ilegal, que é permitido somente para as vias rodoviárias. Mas, ao nosso ver, não é com mais violência, com mais uma política de ostensividade que a gente vai conseguir ter um trânsito que flua, ter um trânsito onde a gente debata isso de forma educativa. Hoje a maioria dos agentes não quer usar armas. É um tema bem polêmico, não existe consenso sobre isso, e das conversas que a gente já teve, existe muita desconfiança, inclusive, porque há uma preocupação de que há um acúmulo de função sem que haja uma qualificação e remuneração para isso. Então, o que seria a priori um benefício, essa inclusão, na verdade está sendo discutido aqui como um problema para ser resolvido pelos agentes de trânsito, Amadeu. Bom, só para pontuar a questão aí da câmera, do uso da câmera na hora aí da fiscalização das ruas, que a presidente considerou que isso é ilegal. O doutor Mário André tem uma posição diferente, ele que representa a prefeitura no Denatran. O uso da câmera é legal ou ilegal, doutor? Eu entendo como não sendo ilegal, não. Eu entendo que a câmera é apenas um instrumento que o agente se usa para poder... nada mais representa do que um avanço da tecnologia. A gente pode comparar a câmera como se o agente, por exemplo, estivesse usando um binóculo para tirar uma dúvida. O binóculo precisaria ser aferido? Não. A câmara ela não multa. O que precisa ser aferido, já tem resolução do CONTRAN nesse sentido, são quando os equipamentos que são responsáveis por flagrar a infração. No caso do monitoramento de trânsito, o que há é apenas o agente se valendo de um sistema de câmera e ele que faz o registro da autuação. Ele que notifica. Ele é que notifica, que faz o registro da infração de trânsito. Então seria legal. Você quer acrescentar alguma coisa, Letícia? Sim, há uma divergência, inclusive o Sindicerme forneceu uma denúncia ao Ministério Público que foi plenamente acatada na figura do Dr. Fernando Santos, que acionou juridicamente esse questionamento, porque o que existe hoje regulamentado em relação à autorização para se multar são as vias rodoviárias. As vias urbanas, o monitoramento das câmeras, eles têm que servir único e exclusivamente para melhorar o fluxo de trânsito, para acompanhar onde tem pontos de enforcamento, para que os agentes de trânsito possam se movimentar, se deslocar até lá. Não tem autorização para que sejam multados a partir de câmeras. E quando a rodovia está na área urbana? As rodovias que têm autorização para serem multadas são as rodovias de fluxo de viagem, porque no sistema da cidade, por exemplo, se você tem uma ambulância atrás de você, você é obrigado a ultrapassar aquela barreira ali do sinal. Mas, Letícia, por exemplo, vou insistir na pergunta, a BR-316 interliga com 343 e todas as duas dentro de Teresina. E aí? Elas têm o fluxo do ônibus local, mas também do caminhão, do ônibus interestadual. Como é que faz? As leis são feitas e elas têm as suas especificidades de análise. O que nós estamos dizendo é que hoje a Prefeitura Municipal de Teresina ela funciona com um projeto de indústria da multa, porque ela utiliza como fiscalização e punição as câmeras, inclusive em vias que não são vias de rodovias. São em toda a cidade, hoje há uma cobertura dessa sinalização e que há várias multas sendo colocadas, inclusive o doutor Fernando, ele pede nessa peça a anulação dessas multas e o ressarcimento desses usuários, porque há o entendimento de que elas foram feitas de forma ilegal. O doutor Mário tem outra compreensão, inclusive ele está colocando mais informação aqui de que o Código de Trânsito ele não diferencia em rodovias, ruas e avenidas. Não diferencia em vias da União, do Estado e do município. Ele apenas classifica as vias em urbanas e rurais. Então, consequentemente, aquilo que estiver dentro do perímetro urbano, se o trânsito estiver municipalizado, a competência seria do município. Que é o caso de Teresina. Que é o caso de Teresina. Então, por exemplo, quando ele define a questão da competência da Polícia Rodoviária Federal, ele diz lá, a Polícia Rodoviária é competente nas rodovias e estradas federais.
E no anexo 1 diz lá, o que é rodovia? É via rural pavimentada. Estrada, via rural não pavimentada. Então, ele defende via rural. Então, o primeiro ponto que tem que ser decidido é isso. Se está no perímetro urbano ou no perímetro rural. A competência para legislar sobre os limites do perímetro urbano é do município. Então, nós teríamos que ir à legislação municipal e verificar onde é o limite do perímetro urbano e rural, para, a partir daí, se discutir. Então, como se pode ver, o próprio jurista reconhece que tem os limites, tem os pontos que são possíveis e que não são. E o que o sindicato, no sentido de defender os interesses, inclusive, do conjunto da sociedade, dos usuários do serviço público, não só dos trabalhadores, como a gente tem uma atuação bastante forte nessa cidade, foi um alerta de que a população está sendo multada de forma ilegal e o processo ele é tão justificado que o próprio Ministério Público acatou nossa denúncia, que foi a partir de um dossiê feito pelos agentes de trânsito que estão no dia a dia, que têm um profundo conhecimento da legislação e que observaram que havia esse erro na imputação das multas a partir das câmeras que estão nos circuitos urbanos dos Teresina. E esse é um assunto que está na Justiça, não é isso? Esse é um assunto, o Ministério Público tem um entendimento, a Prefeitura tem outro, e está na Justiça para decidir, não é, não é verdade? Tá, sim. Vamos aguardar o que a Justiça diz. A gente acabou, estávamos tratando a questão das armas com os agentes de trânsito e enveredamos por esse caminho também das multas em função do que a Letícia falou, a quem eu quero agradecer pela participação. Muito obrigado, Letícia. Em relação à emenda número 82, o Sindicato dos Servidores Municipais entende que a inclusão dos agentes de trânsito nesse sistema de segurança pública não dá automaticamente a obrigação para o uso da arma. Eles teriam que brigar por esse direito na Justiça, se os agentes de trânsito entenderem que eles têm também essa atribuição. Amadeu Campos. Obrigado, Joel, você é presidente do sindicato. Doutor, no caso de isso passar e eles utilizarem armas, isso vai implicar também num reajuste de salário para eles? A emenda constitucional ela remete aos estados, Distrito Federal e o município a regulamentação da carreira. Então, consequentemente, a respeito disso, teria que ser analisado de acordo com o que cada ente vai legislar, a respeito dessa autorização. Que a questão seria uma atribuição a mais, ou seria até uma questão de periculosidade? Sim, até porque os policiais, né, eles recebem a periculosidade. O interessante é que a emenda constitucional, ela dá uma atribuição, inclusive, de que esses agentes garantiriam a segurança do patrimônio das pessoas nas vias. A nomenclatura é segurança viária, certo? E a partir daí, ele na emenda constitucional já traz uma série de atribuições, dentre elas essa questão de manter a ordem pública e zelar pelo patrimônio das pessoas. Então, o pensamento do senhor é que cada município vai poder interpretar da sua forma? Não, ele vai regulamentar a carreira, certo? Mas a questão de utilização de armas ou não, aí vai depender do que vai ser legislado ou até mesmo disciplinado na regulamentação dessa emenda constitucional. Uma vez regulamentada, ela vale para o Brasil todo? Vale para o Brasil todo porque vai dar as diretrizes, certo? Agora a questão do disciplinamento, questão de jornada, remuneração, adicionais, isso aí vai ficar a cargo do Estado, do município ou do Distrito Federal. Mas, na sua opinião, há essa necessidade do guarda de trânsito portar uma arma de fogo? Bom, na minha opinião, o que está se querendo atingir, se obter, é ampliar a gama das entidades que prestam serviço de segurança pública. Como eu falei aqui, ela vai somar-se à Polícia Federal, à Polícia Militar e à Polícia Rodoviária Federal, que já tem esse papel. Civil também, né? Polícia Civil também, bombeiros, certo? E atuando nessa questão do sistema viário. Agora, tem uma questão interessante que surge, é a partir do que os agentes de trânsito que já foram submetidos a um concurso público, em que a legislação, as atividades dele eram definidas numa legislação, certo? Agora vão ter que abarcar uma série de competências a mais que anteriormente não estava previsto. Inclusive... Passar por treinamento. Passar por treinamento. Inclusive, nesses concursos da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, é uma das etapas do concurso o exame psicológico, para saber se a pessoa tem condição de portar a arma, inclusive caráter eliminatório. E é uma etapa que não foi prevista, por exemplo, no concurso... Para quem já está lá atuando. Exatamente. Se quem está atuando lá, mas for incapacitado para usar a arma, o que acontece? Não vai poder usar. Eu quero agradecê-lo pela presença com a gente aqui. Vamos aguardar os desdobramentos dessa emenda. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde pelas informações.